Aleluia. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 6 do livro de Daniel. O livro de Daniel é justamente uma situação de Daniel em especial, bem conhecida. Alguém já experimentou entrar na cova dos leões? Lógico, simbolicamente. Você ser lançado numa situação de que você vai ser destruído, consumido, agredido, ferido de maneira assim forte. Você já entrou em alguma situação assim? Uma aparente perseguição, olha, estou acabado. Se Deus não me livrar aqui, eu já era. Já passaram por situações assim? Ambiente de trabalho, acusações indevidas, família, às vezes dentro da própria família, rodinha de amigos, a pessoa lança uma palavra aí que você está inserido num grupo, as pessoas acreditam naquela palavra e que não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer, mas aí as pessoas passam a acreditar naquela pessoa e você é meio que excluído. Passaram por isso já? Então eu gostaria que você lembrasse que o mundo jaz no maligno. Jaz significa o mundo está debaixo do domínio maligno. Mas nós não. Nós somos povo de Deus. Não fazemos parte do povo que está na escravidão do pecado, mas nós somos libertos, pelo Senhor. Somos povo de Deus. Eu não estou debaixo desse jugo. Mas constantemente o maligno tenta nos levar a isso. Constantemente. E a maior estratégia dele temos falado muito sobre isso, a maior estratégia dele é fazer com que você acredite. Que se você acreditar, você está dominado. Você é dominado por um pensamento. Você é dominado por uma ideia. Então, nós fomos libertos. Mas constantemente o inimigo fala, vou te destruir. Você será destruído. Deus não vai te livrar disso. É constantemente. Deus não vai melhorar a tua vida. Você está ferrado. É isso que a gente recebe às vezes como pensamento, invade assim a nossa mente, ou às vezes pessoas mesmo falam isso, põem dedo na sua cara, coisa desse tipo. Mas isso aconteceu também com outras pessoas. Aconteceu com Daniel, e eu queria compartilhar com vocês, a gente pegar alguns pontos de vitória. Amém? Daniel, só para situar um pouquinho, Daniel ele era como um príncipe, vamos colocar assim. Daniel era uma pessoa importante dentro do povo de Deus, mas o povo de Deus se afastou do caminho do Senhor. E quando o povo de Deus se afastava do caminho do Senhor, da direção de Deus, Deus permitia que eles colhessem a sua escolha, os resultados da sua escolha. Então o que acontecia? A proteção de Deus era removida e eles tinham que enfrentar sempre batalhas, e aí, então agora você enfrenta essa batalha na tua força. Aí eles perdiam, E aí, aqui houve um tempo de cativeiro muito grande e tal. E Daniel estava neste tempo. Vou entrar em muitos detalhes, senão se prolonga muito. Então, um momento de cativeiro, mas Daniel era uma pessoa que mesmo debaixo da escravidão, ele seguia os princípios de Deus em todas as coisas na vida dele. Inclusive, a palavra de Deus diz no Novo Testamento, mas também encontra a mesma referência no Velho, que toda autoridade é instituída por Deus. Então, quando ele se colocou em escravidão, ele se colocou debaixo da autoridade daquele rei. E colher todas as consequências de estar numa posição de escravidão. Mas Daniel, por ser fiel a Deus nesses detalhes, e na sua atitude de integridade, ele foi colocado num papel importante, ele se tornou um governador num reino estranho.
ele era respeitado, se tornou uma pessoa respeitada. E deixa eu te falar de passagem, Daniel, ele não era um velho sábio, ele era um jovem, mas respeitado pelo rei, admirado pelo rei. Ele se tornou uma pessoa de confiança. Mas isso não livrou de perseguições. Então vamos lá. Capítulo 6 de Daniel. Então eu estou aqui só te dizendo, trazendo uma mensagem para você que começa o seguinte: não é porque você não tem que ser correto, você não tem que andar na palavra de Deus para ser livre de problemas. Você tem que ser correto, você tem que andar na palavra de Deus, porque você tem que expressar com as suas atitudes que você é um adorador de Deus, que você é grato pelo que Deus fez na sua vida. A sua vida não é uma troca, não é troca. Não é por Deus te dar ou não dar determinadas coisas, mas é pelo que Ele é, pelo que Ele se tornou na sua vida, que você se torna uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Tá? Então Daniel no capítulo 6 diz assim, no verso 4: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Vamos para o verso 10. Aí o que aconteceu? Aí eles arrumaram um jeito para incriminar Daniel, né? Então tinha que adorar a imagem do rei. Mas Daniel era um adorador do Deus vivo, então ele não se inclinava diante de nenhuma outra imagem, era só diante de Deus. E aí eles, né, conseguiram isso. Olha lá, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Adorava a Deus 3 vezes por dia. Quando ele foi perseguido, não, já era um hábito de Daniel adorar a Deus. Era um hábito. Quando ele soube do decreto, soube adorar a imagem do rei, ele viu que o problema estava estabelecido. Ele viu a ameaça. Ele viu que era uma questão de tempo, ia ter problema. O que ele fez? Nada. Ele era governador, gente. Ele não era um Zé Ninguém, não. Ele era governador daquele império. Ele governava uma região. Ele tinha poder de voz. E ele era respeitado pelo rei. Ele não questionou, não argumentou, não bateu de frente. Ele foi buscar o Senhor. Estão entendendo isso? Vai anotando, isso aí são estratégias, irmãos. Ele foi primeiro falar com Deus. Ele foi reclamar para Deus. A palavra de Deus diz que ele foi adorar a Deus. Essa atitude de fidelidade ao Senhor melhorou para o lado dele? Não, piorou. Por ele continuar sendo fiel, piorou. Não melhorou, piorou. O que aconteceu? Descobriram. Né? Vamos ali para o verso 14. O rei, como tinha aceitado o decreto, e o rei era vaidoso, ele ficou decepcionado com Daniel. Ele ficou enfurecido com Daniel. Mas peraí, Daniel está afrontando um decreto meu? Olha lá, 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Veja o que aconteceu. Ele ficou contrariado, ele ficou, caramba, é autoridade minha. Se eu ceder, como é que vai ficar o reino? Se eu ceder, vai virar uma bagunça. Todo mundo vai começar a desrespeitar. Mas, olha a consideração que o rei tinha com Daniel. Mesmo assim, o rei
na mesma hora que soube que Daniel estava infringindo um decreto e já tinha que ser executado, portanto, a sentença, ele procurou saídas para que Daniel não passasse pela penalidade, né? Então ele diz aqui, olha, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Daniel era uma pessoa especial para o rei, né? Vamos caminhando mais. Não, vamos parar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Coisas que Deus quer falar conosco nessa noite. Você tem que ser íntegro. Você deve buscar a integridade. Você deve buscar o caráter de Cristo manifesto na sua vida. Não pelo que Deus vai trazer sobre a tua vida por a manifestação dessas coisas. Mas você vai fazer isso porque você ama Deus. Porque você se identifica com Cristo. Amém, irmãos? Nós nos identificamos com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. Amém? Então você se identifica com Cristo. Então eu não tenho como viver de outra maneira se Cristo é o meu referencial. Não é pelo que ele vai dar ou deixar de dar, é pelo que ele é. Então Daniel tinha essa disposição, ele estava na escravidão, irmãos. Ele estava na escravidão, como governador, tudo bem, estava numa situação privilegiada, mas ele não estava no meio do seu povo. O povo estava tudo desintegrado, sofrendo. E Daniel não estava assim, como talvez Mateus, né? Mateus era um republicano, cobrava impostos sobre o próprio povo, ganhava uma grana, né? Mas aconteceu a mesma coisa com Mateus, quando Jesus o chamou, ele largou tudo, largou de ser um cobrador de impostos para ser agora uma pessoa perseguida. Então, irmãos, importante, você não vem ao culto, você não lê Bíblia, você não deve orar, porque a palavra de Deus diz que se você fizer essas coisas, você vai viver melhor do que o outro que não faz. É um princípio errado, é um princípio de troca, de negociação com Deus. Não faça isso, você não chegou no ponto certo ainda, porque Deus te deu o tesouro maior que a tua salvação. Não existe nada nesta terra que possa se comparar a viver para toda eternidade com Deus. Nada. Então você tem um tesouro maior. Não existe nada mais valioso do que isso. Então por que eu leio a palavra? Porque eu estou andando no meio de valores e princípios totalmente distorcidos. E isso me alcança todos os dias, e se a minha mente não estiver preenchida com a palavra de Deus, e com a palavra fresca todo dia, essas coisas vão nos influenciando gradativamente, lentamente. A hora que a gente acorda, a gente não está de pé, a gente está no chão, né? E por entender isso, e por entender que o meu Deus é santo, então convém que eu também seja santo, eu tenho que ser separado. E essa palavra é que me dá sabedoria, discernimento, para eu saber como andar como o povo de Deus, que é diferente do povo deste mundo. Tá certo? Então, Daniel, esse texto vai nos mostrando essas coisas. Agora, olha o resultado. A integridade de um homem, a integridade de uma mulher, querido, abre portas tremendas. Ouça o que eu estou te dizendo, ainda mais nos dias de hoje, onde a corrupção é o que voga, né? É corrupção, tudo é corrupção, você só vê corrupção. Mas vocês estão entendendo? E assim a gente vê demais. Você vê isso o tempo todo. Agora, quando se encontra uma pessoa íntegra, que manifesta integridade, constância de caráter, o que vai acontecer? A primeiro contato as pessoas duvidam. Não é possível, não existe isso. Esse aí é um ser em extinção. Aí a pessoa duvida, daqui a pouco ela checa. Depois que ela checa, ela vai um pouco mais avante, ela começa a acreditar, porque ela vê que aquilo realmente é sério. Sabe o que acontece? Quando as pessoas encontram pessoas íntegras, eu pelo menos sou assim,
eu nem procuro negociar com outra pessoa. Se ali eu encontrei essa segurança, eu sou um cliente fiel. É ali que eu fico. Entendeu? Então Daniel estava tendo provas disso. Olha, ele entrou na condição, né, como os outros, né, escravos. Mas ele foi sendo colocado como governador, por quê? Porque ele mostrava diferença. Mesmo como escravo, ele era fiel, né? E aí, essa fidelidade não livrou de problemas. Então, irmãos, não negocie. E você será aprovado nisso. É astúcia maligna. Ah, você é íntegro? Então vou mostrar que você perde com isso. Aí começa a bombardear. Aí começa a vir, eu ando certo e levo na cabeça? É o primeiro pensamento que vem. Qual é a resposta que eu tenho que ter para esse pensamento? Com problema ou sem problema, eu exalto o nome do Senhor com a minha vida. E Deus vai cumprir a sua palavra, né? Aí o que vem? Então, olha lá, verso 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Interessante a boca de um ímpio falar isso, né? Então eu quero parar aqui e também fazer mais uma reflexão aqui. Olha só, você não conhece o seu amanhã, Deus conhece. Nós vivemos o hoje, nós nos angustiamos por causa de coisas do hoje, não sabemos o amanhã e por isso o hoje, se não está bom, me deixa preocupado porque a expectativa é que o amanhã continue o problema. Mesmo como cristão, muitas vezes nós sentimos isso. As coisas não vão bem, está difícil. A gente conhece a palavra, mas sente isso. Muitas pessoas, por causa dessa situação do imediatismo, as pessoas afrouxam os princípios cristãos. Por quê? Porque ela acha que se ela continuar fiel, o negócio vai piorar. E eu quero te dizer essa noite que pode piorar. Mas eu quero continuar dizendo a você que Deus é fiel às suas promessas. O apóstolo Paulo, por andar em fidelidade ao Senhor, ele ouviu palavras feias. Mais para frente, ele continuou fiel ao Senhor, ameaçaram dar uns pega nele. Continuou fiel ao Senhor, ameaçaram dar uns cascudos nele e tirar a vida dele. Mais para frente, deram uns cascudos, varada, e tentaram tirar a vida dele. Mas aí Deus falou, epa, aí não. Mas ele tomou uns cascudos. Ele foi para a prisão. Poxa, porque ele pregava o evangelho. Ele foi para a prisão, aí você fala, tá louco, pregar o evangelho é terrível. Ele, dentro da prisão, ele começou a adorar o Senhor, né? Ele, juntamente com Silas, né? Adorando o Senhor, ele teve uma experiência maravilhosa. As cadeias se quebraram, abriram, os grilhões foram rompidos, ninguém pôs a mão. Aí o que aconteceu? Teve um culto na prisão. Teve culto. Eles estavam todos marcados. Imagina tomar aquelas varas, deixa vergão, sai sangue. Ele fazendo culto. Teve culto, teve conversão na prisão. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ele foi para a prisão e aqueles sinais, maravilhas que aconteceram ali foram suficientes para um carcereiro romano se converte, correndo o risco de ter toda a represália ali, mas ele se converte. Só ele se converte? Não. Nós vamos parar por aí. Então, olha aqui. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mudou alguma coisa? Só piorando. Daniel foi lançado na cova dos leões. E o pessoal ainda caprichou, deixou os leões com não sei quantos dias sem comer. Para destroçar, para desmanchar Daniel. Tamanho era o ódio. Passou o tempo, né? Olha lá. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões.
quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Olha aqui, um ponto importante. Daniel não escondia que ele era um adorador de Deus. O rei sabia que ele buscava a Deus continuamente. Olha o que ele disse, foi o rei que disse, né? Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente? Então, o rei sabia disso. 21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então eu quero dizer para você, irmãos, que tudo tem um momento certo. Tem um momento certo de Deus pôr a mão na situação. Tem um momento certo de Deus pôr a mão até em pessoas. Se for o caso, pôr a mão em pessoas. Tem um momento certo de Deus pôr a mão na política. Tem um momento certo de Deus abrir um concurso. Tem um momento certo do concurso te chamar. Só que tudo isso nos faz entender o seguinte: Daniel adorava o Senhor. E essa disposição, essa valorização que ele dava no relacionamento dele com Deus, levou ele a ser uma pessoa íntegra, levou ele a ser uma pessoa que buscava entender os planos e os princípios de Deus, para que ele estivesse ajustado a essas coisas. E ele se esforçava nisso, sem se preocupar se isso ia trazer algo bom ou ruim para ele. Ele assumiu responsabilidades maiores, ganhou algumas posições, mas com a posição veio responsabilidades. Ele continuou mantendo a sua integridade, aí veio a inveja. Você sabe, quando você não é nada, ninguém inveja nada, né? Você conhece alguém que inveja nada? Ninguém inveja nada. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos pega como pessoas simples que somos e quer nos fazer um testemunho vivo diante dos homens, não é isso? Então Ele quer te pegar do jeito que você é, com tudo que você tem de talento, de recursos, de capacidade e de limitações, e quer te colocar num lugar de destaque para as pessoas possam ver isso. Mas você tem que entender que Deus vai te levar para lá, mas também vai ter os Tobias da vida aí, que vai invejar você, que vai se incomodar, por que você está lá e não ele? Mas você é uma testemunha de Deus ali, né? Você não está lá para medir força com o homem, porque o Tobias da vida aqui é uma pessoa que não conhece a Deus, então está debaixo do maligno, usado pelo maligno para destruir uma pessoa de Deus. Aí o que aconteceu? Olha aqui o que o rei faz. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Ei, presta atenção. Quando você entrar em qualquer situação ou esteja numa situação de perseguição, o objetivo não é simplesmente te destruir, mas é te ferir. Porque uma pessoa ferida, ela expressa um semblante diferente, ela fala como uma pessoa ferida, ela se abate, ela abate na fé, abate na esperança, e ela começa a disseminar a falta de fé. Isso acontece muito dentro de igreja. Então o que vai acontecer com você é a coisa que é maravilhosa, que é tremenda, é quando você entra em situações assim, que você assusta, mas aí você tem que lembrar quem você serve. E você tem que lembrar que hoje é tempo de se fortalecer, hoje é tempo de se firmar com Deus, hoje é tempo de você ter uma aliança consistente com Deus, porque você não conhece o seu amanhã. Você não conhece o seu amanhã. Agora,
Não importa o meu amanhã. Se eu tenho aliança com Deus, não importa o meu amanhã. Eu sei que o meu amanhã é com Deus. É com Deus. Agora você tem que se preparar, porque se você brilha a glória do Senhor, você vai incomodar. Isso é certo. Você vai incomodar. Você não tem que temer isso. Você tem que se alegrar com isso, porque você está sendo uma testemunha do Senhor. Você expressa o reino de Deus. Aí, 24. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos. Sabe o que significa isso? No passado, quando alguém fazia uma coisa assim, tipo abominação, algo terrível, as pessoas tinham o cuidado de não só tirar a vida daquelas pessoas e acabar com a disseminação daquilo que eles não gostavam, como eles exterminavam a família, porque poderia já ter sido compartilhado aquela maldade, aquele princípio dentro da família. Então, quando os filhos crescessem, poderia dar continuidade àquele mal. Então, eles tiravam tudo e até a raiz. Então, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Olha que lindo isso. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Ei, ó o ímpio. Paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todo o domínio do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será... Olha o ímpio profetizando. Olha que coisa tremenda. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Isso é profético. É real. Você pode falar assim para mim: pastor, então esse homem foi tomado pelo Espírito Santo? Não, eu não creio nisso. Eu creio que pela declaração anterior do rei, eu creio que Daniel compartilhava as verdades de Deus com o rei. E o rei ouvia, admirava-se daquilo e tal, era um simpatizante das palavras de Daniel. Mas diante do que aconteceu, aí o rei falou: é de verdade, né? Irmãos, então, outro ponto. Quando nós entramos em situações de cova do leão, situação de ser devorado, situação de ser, sei lá, envergonhado, você tem que lembrar quem você é diante de Deus. Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca do leão. Entenderam? Deus não impediu de ser lançado na cova dos leões. Por quê? Porque tinha um propósito, irmãos. Havia a necessidade desse testemunho. Olha o impacto dessa situação. O impacto do livramento fez com que o rei espalhasse as verdades de Deus no seu império. Olha o poder disso. E eu queria que você entendesse isso também, na sua realidade. Poxa, mas por que Deus não está me livrando? Porque tem algo maior para acontecer. Apenas permaneça fiel. Busque se apegar mais ao Senhor. Por quê? Porque Deus não desampara aqueles que o buscam. Não é busca na hora do problema, não. Busca sempre. Porque tem gente que só busca Deus para resolver problema. Né? Parece repartição pública. Vamos buscar Deus. Não, agora eu tenho que buscar Deus. Não, você está errado. Eu tenho que buscar a Deus pelo que Ele é. Aí quando eu passo por uma necessidade, sabe o que Deus faz? Ei, eu também lembro quem você é. Você é o meu adorador. Entenderam isso? É isso, irmãos. Continuidade.
manutenção de um relacionamento, né? Nós ganhamos no relacionamento. No relacionamento com Deus é que nós ganhamos. Não é na oração pedindo coisas, é no relacionamento com Deus. Na oração de relacionamento com Deus é que você ganha. É que você é preenchido, que você sente paz, que você se sente acolhido, que você... Eu não sei se você teve experiência assim de você... Faça isso, querido, né? Vai lá no secreto do seu quarto, no teu lugarzinho secreto lá, põe um louvor bem gostoso, começa a adorar o Senhor, dobra o joelho, se curva, se prostra no chão. Quantas vezes eu fiz isso e faço? E aí você começa a sentir a presença de Deus entrando naquele lugar que você não tem nem coragem de levantar a cabeça, para naquele negócio, naquele momento não acabar. Às vezes eu sinto até assim uma mão, assim por cima da minha cabeça, uma mão assim gostosa, né? Tocando assim, como eu faço eu faço a mesma coisa com meus filhos, né? Eu sempre ponho a mão assim de manhã cedo na cabeça deles e falo assim: filho, tenha um dia abençoado, né? Então, isso não tem preço, querido. Isso não tem preço. Quando você sente isso, você fala, não interessa se o dia vai ter, não quer dizer que esse dia não tenha problemas, mas eu tenho convicção que Deus está comigo ali, né? Isso é que nos fortalece para andar no meio de uma sociedade que está tão corrompida, que as verdades que eles acreditam são verdades que levam à destruição, portanto não são verdades, mas eles declaram como verdades. Não existe verdades, existe uma, e a verdade vem do Senhor, né? E a verdade que cabe o homem conhecer estava revelada aqui, né? Essa verdade da vida. Outra chamada verdade leva a confusão, destruição. Amém? Nosso prazer tem que estar no Senhor. Quando eu falo tem que estar, não é uma obrigação. Você tem que descobrir que o genuíno, verdadeiro e salutar, né, que faz bem, é o prazer de estar com Deus. Esse prazer faz bem. Amém? Vamos orar terminando? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez lá atrás na vida de Daniel. Nós te agradecemos porque o Senhor é o mesmo Deus hoje. E por isso, nós te agradecemos, Pai, pela fé que o Senhor alimenta no nosso coração, de que o Senhor nos dará vitória sobre as causas, Deus, sobre os levantes, sobre os nossos inimigos. O Senhor colocará debaixo dos nossos pés. E o teu nome será mais uma vez exaltado. Teu nome será mais uma vez glorificado, porque o Senhor é tudo em nós. Aleluia! Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!